E a pergunta que nunca quer calar é a respeito de todo esse processo, não só humano, mas sim de toda existência existente no planeta Terra e fora do planeta Terra. Porque entendemos racionalmente que existem processos de conjunções e, vamos dizer assim, união e associação, formulação e junção de algumas propriedades físicas, materiais, orgânicas, que seja das suas classes de metais ou que seja classes naturais e até as classes sintéticas. Então vemos que tudo começa na rebelião dos céus. A rebelião do céu, ou a primeira rebelião, ou a primeira guerra, o primeiro conflito cósmico de densidade não racional, porém condicionada e racional, ou seja, de noção, uma ação que tem noção dos riscos anteriores, seguindo exemplos que na verdade não tinha muitos, apenas aquele sensação de prepotência, de superioridade e poder que verdadeiramente era a primazia, chamada as primícias da criação. Isso fala de Lúcifer, do anjo que fez a rebelião, herdeiro da terça parte das estrelas do céu, porque na verdade vemos que Deus, na sua imensa sabedoria e bondade, que é o Deus que dá condição, ele pega os primeiros filhos dele, os anjos, e dá ordenança a eles. Tanto dá poder e condição, como também dá ordenanças, deveres para ele cumprir. Porque vemos que na lei atual da República e de todas as repúblicas, é dito na Constituição, na Carta Cidadã de 1988, ou seja, o Código Penal de 1988, feito por o excelentíssimo, saudoso Senhor e pai de nação, verdadeiramente daquela nação, daquela geração, para sempre, Ulisses Guimarães. E aí, os anjos de Deus, os filhos de Deus, até o sétimo, que o arcanjo Miguel, o filho mais velho, ele tanto é o primeiro, tanto como ele é o sétimo, o último e perfeito, tanto para bom e construção e perdão e paz, tanto para exata destruição. Então, quando vemos essa questão da primeira rebelião do Lúcifer, vemos ali que Deus, através da sua imensa compaixão e misericórdia, ele tendo seu desejo. Agora imagine Deus, ele aqui, sendo compassivo e dando a oportunidade. O Deus do livre-arbítrio, aquele que dá permissão e se preocupa com a sua reputação. Se ele é um Deus bom, um Deus justo, ele mantém a sua reputação ao nível de um equilíbrio que se resume apenas em zelo, amor, ternura, fidelidade e lealdade. E aí vemos que o Senhor Deus, ele, para cada um filho deles, ele dá uma hierarquia, uma determinação, um desígnio, um propósito. E o Lúcifer, ele tinha verdadeiramente uma certa terça parte, porque como se ele for um provedor, a palavra diz que ele era sinétrio, pilar de perfeição
uma padronização, algo que nunca tinha sido feito ou criado. Muito maravilhoso. O melhor de Deus. E quando esse ser decide, de alguma forma, ou seja, a analisar essas situações, ele acaba sucumbindo toda a sua potencialização em termos de objetividade. Porque, ora, vamos analisar a possibilidade de que a palavra fala assim. O Senhor diz, o Deus fala assim: sede santo porque eu sou santo. Sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Olha só. Agora imagine o Lúcifer querendo ser semelhante. Muitas lendas e mitos e história falam que ele queria ser mais do que Deus. Não é verdade. Infelizmente, a palavra, a Bíblia diz que ele queria ser apenas semelhante. Isso de alguma forma era lícito, porque naquele tempo, naquela situação, ele não era um ser malévolo. Ele usava como princípio a base desse coisa. Sede santo como eu sou santo. Sede perfeito como eu sou perfeito. E evolui, seja tudo de melhor e altíssimo. Só que deu um problema, porque quando ele falou assim, lá em Ezequiel 28, em Isaías 14, ele fala assim: subirei acima das mais altas nuvens, das bandas do lado do norte, e no monte da congregação, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o exato verbo que nós temos acesso, mais confiável em termos de autenticidade e velhice, em termos de tempo. E a partir desse momento, eu acredito que o arcanjo Miguel, o mim de Deus, já existia sim, mas em outras dimensões, muito além do alcance e da capacidade desse objetivo do Lúcifer se impor e querer ser semelhante a Deus. Então é a partir desse momento que Deus fala a palavra do verbo e só diz assim: Miguel, Miguel. Aí aparece aquele ser. Porque muitos dizem, e tem relatos que a palavra Miguel, a tradução dela, em algumas regiões linguísticas, diz que Miguel significa, no livro de Daniel fala, um dos primeiros príncipes, olha só, não especifica, um dos primeiros príncipes dos céus, do céu. E fala também, a palavra do verbo Miguel significa, não existe ninguém semelhante a Deus. Já coloca logo um ponto final de qualquer possibilidade. Quer dizer, não existe ninguém semelhante a Deus, ao meu Pai, ao Criador. E também significa assim, não existe ninguém acima de Deus. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Senhor, só o seu nome é o Senhor e só o seu nome é o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. Só Ele detém esses títulos e nomes e tudo, e até coisas que não tem. E também fala Miguel. Aí veja bem, não existe ninguém semelhante a Deus, nem ninguém, não existe, jamais existiu, nem no passado, pretérito passado, presente e futuro, acima de Deus, só o Senhor Altíssimo. Tanto é que o próprio Satanás, o diabo, chamado dragão, serpente, ele quando chega no conselho perante Deus, como diz lá em Jó, que vindo um dia que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, veio também um verbo estendido chamado Satanás. E Deus disse, de onde vem Satanás? Ele disse, venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus fala, veio o meu servo Jó, homem temente, reto, sincero,
e que ainda se desvia-se do mal, íntegro. E quando Deus diz, de onde vem Satanás? S ponto A, I ponto T ponto A ponto N A P ponto S, Satanás, que de trás para frente também é o mesmo nome e de frente para trás dá o mesmo resultado. E quando ele responde Satanás, o diabo, ou que seja, Lúcifer, fala assim, eis que venho rodear a terra e passear por ela. Aí poderíamos pensar um raciocínio fácil e lógico, assim, ele era tão assim, um ex-anjo que ele vivia voando assim, e admirando as flores, a planta, as ervas, as criação e todos os animais, e até a humanidade, de tanta maravilha. Mas não, meus irmãos, quando eu falei, eis de vir rodear a terra e passear por ela,